Oiê! Sejam muito bem-vindos à segunda aula da Masterclass Detalhamento Descomplicado. Meu nome é Maiane Caires e estou muito feliz com a sua presença por aqui. Nós vamos ver nessas 3 aulas um pouco sobre detalhamento de projetos de interiores, um pouco de V-Ray e como precificar um projeto de interiores. Muito bacana, não é? No encontro passado, eu te mostrei que um projeto de marcenaria bem especificado minimiza as dores de cabeça na execução. Agora, eu não posso deixar de te mostrar que não adianta captar muitos clientes, lotar a sua agenda e fazer projetos belíssimos se você não conseguir ser bem remunerado por isso, não é? Seria uma contradição absurda. Desde que iniciei na área, trabalho a precificação dos meus projetos por hora. Dessa forma, eu consigo quantificar e entender onde tem se gastado mais, gastado menos, onde estão os gargalos, os furos, onde posso investir ou cortar gastos, coisas que a cobrança feita por metro quadrado não me possibilitavam. Essa forma de cobrar facilitou as minhas negociações e consegui ter até 5 vezes mais projetos fechados e sem aqueles pedidos lamuriosos de descontos. Hoje, na segunda aula, vou te mostrar como calcular o preço do seu projeto e parar de pagar para trabalhar. Pois quando você sabe o valor do seu trabalho, fica muito mais fácil de explicar e negociar com seus clientes. Bora para a tela do meu computador para eu te explicar na prática como funciona a planilha de precificação que eu utilizo hoje em dia no meu escritório? Olá, queridos! Vamos entender como é que funciona essa metodologia de cobrar o preço do projeto pela hora técnica. Só que antes disso, eu quero mostrar para vocês, eu quero exemplificar o porquê que eu não trabalho com o metro quadrado. Eu coloquei aqui dois layouts, na verdade, de 2 apartamentos, onde eu defini um cliente A e um cliente B. Quando a cobrança ela é feita por metro quadrado, acontece que fica um pouquinho complicado de você quantificar os pontos cegos. Então, você às vezes não sabe quanto tempo que você demorou em um projeto. Às vezes você não consegue definir quais que foram os gastos que você teve de maneira mais clara. Então, por exemplo, supondo que esse cliente A aqui, esses apartamentos é no mesmo prédio. Então, supondo que esse cliente A, ele já tenha em mente o que ele quer poucas alterações, ele não quer obra, ele não quer reforma, ele quer a troca de um mobiliário, inclusive alguns móveis ele quer reaproveitar, não quer fazer a troca das pedras, das bancadas, ele quer deixar a estrutura e algumas coisas do jeito que estão, ele quer na verdade ali mais uma parte de decoração, apenas um pouquinho ali de marcenaria. Mas aí você vai mexer em todos os ambientes, certo? Mas ele não quer tantas intervenções assim. O forro tá ok, não precisa fazer criação de forro. O máximo é colocar ali alguns pontos de iluminação. Então você percebe que esse apartamento e esse outro apartamento, eles têm a mesma metragem quadrada. Só que agora o cliente B, ele quer sim trocar as pedras, ele quer trocar essas bancadas, ele quer trocar as louças, ele quer fazer realmente uma reforma, trocar piso, trocar forro, criação de todo o mobiliário através da marcenaria, a parte da decoração, iluminação. Ou seja, você consegue perceber que no cliente A, o teu nível de trabalho, o tempo que você vai levar para produzir o projeto do cliente A é menor do que o cliente B. E se você fosse cobrar isso aqui pelo metro quadrado, porque os 2 apartamentos têm a mesma metragem quadrada. Então, será que não ficaria um pouco injusto para o cliente pagar um valor de metro quadrado que é unânime para todo e qualquer tipo de projeto, no caso com aquela metragem quadrada? E não fica um tanto quanto insatisfatório para você como profissional receber menos do que deveria ser pago por causa de um projeto que ali tem a mesma metragem quadrada? Então, assim, trabalhar com o metro quadrado deixa esses pontos cegos pra gente, e isso dificulta com que você consiga quantificar, metrificar aquilo que entra, aquilo que sai do teu escritório, do teu negócio.
Então, explicado isso aqui, essa diferenciação básica, eu acho que esse exemplo aqui, ele é clássico e ele faz com que você realmente abra os seus olhos e consiga entender de uma vez por todas que trabalhar 1 metro quadrado é possível, existem pessoas ainda no mercado que trabalham dessa maneira, mas você fica com pontos cegos, você realmente fica ali, sabe que ou você está cobrando injustamente para o seu cliente, a mais ou a menos. Eu acredito que esse tipo de cobrança deixa você um tanto quanto inseguro para saber se você realmente está aplicando o valor correto do teu trabalho. E então, assim, minimizando tudo isso, eu trabalho com a hora técnica, porque a hora técnica ela permite com que eu consiga mapear exatamente o que eu tenho investido em cada ponto, em cada área, e isso facilita demais o meu processo de negociação com o meu cliente. Então, vou mostrar para vocês agora como é que funciona esse cálculo. Bom, essa aqui é a planilha. A primeira coisa que eu faço com ela é especificar quais são os valores fixos, variáveis, anuais, e aí eu consigo definir, fazer esse mapeamento de maneira muito específica. Então, vamos lá. Uma outra questão, por que muitas pessoas, às vezes, elas não gostam de trabalhar pela hora técnica? Cobrar pela hora técnica, trabalhar com essa hora, exige de você tempo para você estar sempre alimentando essa planilha, ou seja, essa planilha aqui não é algo assim fixo para sempre, ela sempre está sofrendo alterações, atualizações. É por isso que os alunos do método, eles recebem essa planilha atualizada, certo? Então, muitas coisas, à medida que a gente vai estudando, vai analisando, vai metrificando, a gente vai atualizando algumas informações. Então, olha só, vou lá e defino os meus gastos fixos. Então, eu tenho aqui aluguel, define aqui um valor fictício, tá? De R$ 1.200. E aí você vai adequar a sua realidade. Eu não trabalho em uma sala comercial, eu trabalho no meu home office. Então você vai trabalhar com o rateio. O que é um rateio? É um percentual que você vai considerar do valor do seu aluguel da sua casa, do seu apartamento, ou então qual seria o valor de aluguel que você pagaria se você fosse alugar esse seu quarto aí, esse espaço que você utiliza na sua casa. Então, sei lá, você mora em apartamento, você tem um quarto, é nesse quarto que você trabalha. Se você fosse alugar esse quarto, qual seria o valor? R$500, R$800? Então, você insere isso aqui no valor do seu aluguel, porque vai influenciar diretamente no seu cálculo final da sua hora técnica. E aí você pode falar, Maiane, mas é uma informação que ela não é verdadeira. Mas assim, gente, você quer crescer, certo? Você quer um dia chegar a sair do seu home office, ter o seu espaço. Então é importante que desde já você já comece a trabalhar com esse valor, porque senão simplesmente esse dinheiro ele nunca vai aparecer e nunca vai acontecer de você conseguir ter essa reserva, tá? Vai ser bem complicado. Então é importante que do teu próprio negócio você já consiga definir esses valores. E ficará muito mais fácil quando você de fato for mudar para uma sala comercial, chegar a ter um aluguel de R$2.000, de R$3.000, já não, dependendo, claro, da região, já não vai ser algo tão assustador assim para o teu cálculo de projeto, ali para o teu valor de gastos, para o teu orçamento. Sabe, não é uma coisa que vai ser assustadora, poxa, agora eu comecei a ter esse super gasto. Não, é algo que já está lá e você tem trabalhado há algum tempo. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre a reserva de Open Doors. E você vai entender como é importante você definir esses valores para você ter como sustentabilidade do seu negócio aí por 4, 6 meses, mesmo que não entre nenhum projeto, nenhuma consultoria, ok? Então vou lá, defino o meu valor de aluguel. Se você paga condomínio, também você define armazenamento em nuvem. Então, por exemplo, se você utiliza o OneDrive, o Google Drive, por mês você paga ali uma taxinha para ter alguns gigas a mais de armazenamento, então você põe lá a taxa. O valor da sua internet.
Se você tem empresa registrada, então qual é o percentual, qual é o valor que você paga por mês para o contador? E com esse contador, quais são as despesas que você tem? Né? Ali o livro caixa, os impostos, enfim, quais são as despesas que você tem? Você consegue fazer uma média disso? Então essa média por mês, esse valor você insere aqui na contabilidade das despesas. Você tem secretária, aquela pessoa que faz ali a questão do atendimento, do comercial, que digita propostas, que digita os contratos, certo? Ah, Maiane, eu não tenho essa pessoa. É a mesma questão lá do aluguel. Né? Se você não tem uma sala comercial, se você não está numa sala comercial, é interessante que você embuta esse valor aqui, tá? E aí você pode falar, mas o preço da minha hora vai ficar muito caro com esses valores fictícios. Então você pode diminuir, tá, esse valor aqui, mas o importante é que você defina um percentual para que essas coisas futuramente possam acontecer e você não vai ser surpreendido por não ter nem feito uma previsão desses gastos, tá? Então, olha só, uma secretária tem essa pessoa, então se tiver, você põe aqui. Se não tiver, isso também, se você não quiser fazer previsão para isso, se você não vai querer ter uma secretária, tudo bem, você descarta esse valor aqui. Estagiário, ó, uma bolsa para o estagiário por mês. Né? Isso aqui, gente, depende muito de cidade para cidade, tá? Tem cidades que eu já vi a bolsa de R$500. Tem cidades que a bolsa é de R$1.200. Então, isso aqui você vai analisar muito de acordo com o perfil da região que você mora, tá? Prolabore dos sócios. Gente, esse aqui é a parte, assim, uma das partes mais importantes, tá? Porque, assim, o dinheiro que entra de projeto na sua empresa, esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é da empresa, é do seu negócio. E é por isso que muitos profissionais, mesmo autônomos, eles não conseguem avançar, não conseguem crescer. Porque a mentalidade o dinheiro que entra é para pagar uma conta. Ah, entrou uma consultoria, é para pagar a internet. Ah, entrou uma consultoria, é para pagar a conta, sei lá, de luz, de água, enfim, vai apagando incêndios. E não deve ser assim, ok? Você precisa, ou na verdade, o seu salário, ele precisa ser definido. É você que vai definir como dono do seu negócio, como dono da empresa, você vai definir quanto você quer tirar desse negócio por mês. E isso, o seu pagamento se chama Prolabore, tá? Nesse exemplo aqui, eu coloquei um valor fictício de R$3.000. Aí você vai falar, R$3.000 está muito pouco para minha realidade. Tudo bem, você aumenta um pouquinho, tá? Não, R$3.000 eu posso começar com menos. Posso, sei lá, começar com 1.800, com R$2.000, eu não sei. Vai depender da sua realidade. Melhorias. Então, o que são essas melhorias, sabe? Às vezes é uma coisa que quebra ali, a manutenção de um equipamento, de um computador. Inclusive, até separei aqui, né? Eu coloquei manutenção de equipamento, eu coloquei separada de melhorias. Às vezes você quer fazer uma pintura nova na tua sala, você quer consertar um móvel que estragou. Então, tudo isso é melhoria. Ou até mesmo você quer comprar alguma coisa específica para o teu negócio. Então, é uma melhoria, é um investimento. Então, é importante que você tenha ali pelo menos um valorzinho todo mês para isso, tá? E aí, se você pretende comprar um equipamento novo, olha só, se você multiplicar, porque isso aqui é por mês, se você multiplicar esses R$100 aqui vezes 12, você tem R$1.200. Então, supondo que você vai comprar uma câmera para você mesmo fotografar os seus próprios projetos e não tá contratando profissional, enfim, não tá terceirizando isso. Se você quer comprar a sua própria impressora A3 para estar imprimindo os projetos e não tá tendo que terceirizar isso para uma xerocopiadora. Então, assim, tudo isso é equipamento novo que você pode estar investindo, tá? Então, é um valor que já está aqui embutido. Manutenção de equipamento, isso aqui pra gente é clássico. Às vezes um HD para de funcionar e aí você precisa comprar um novo. É uma peça de computador, é um cooler que precisa ser ali
trocado. Então, assim, são coisas que você precisa ter previstas no teu gasto. Não é simplesmente, nossa, tive um imprevisto agora e de onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Eu vou tirar do projeto que foi pago essa semana. Não é assim, tá? Não é desse jeito. As coisas não funcionam assim porque você tem um negócio e você precisa levar a sério o seu negócio. Isso, claro, se você quiser avançar, crescer e prosperar com ele. Manutenção de site. Então, se você tiver um site, você pode colocar ali também um valor para isso, tá? E-mail marketing. Então, se você tem uma carteira de clientes e você quer estar sempre mandando e-mail para os seus clientes, existem ferramentas para isso, tá? Você pode pesquisar, dar um Google aí e pesquisar os tipos de plataformas que disponibilizam esse tipo de serviço. E aí você pode estar sempre em contato com os seus clientes através desse e-mail marketing. Software, né? Então nós utilizamos softwares e os softwares são caros. Então, a licença de um V-Ray, a licença de um SketchUp, a licença de um AutoCAD, de um Revit, de um ArchiCAD. Então, assim, todos esses softwares, é interessante que você coloque aqui por mês um valor, tá? Para a licença, porque é importante. E muitas vezes o cliente, ele desconhece, sabe? Ele não faz nem ideia de que você paga o software que você usa para trabalhar, certo? Então tudo isso a gente precisa deixar muito claro aqui e você percebe que tudo isso aqui vai te formatando, vai te dando argumentação para poder conversar, para poder negociar com o seu cliente. Pois é exatamente isso que eu converso com os meus alunos na nossa aula de negociação lá dentro da turma fechada, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho materiais de pesquisas. Às vezes você quer comprar ali uma norma que você precisa, você está sempre utilizando aquela norma, então precisa ter ela. A gente paga também, né, para poder ter acesso a esse material. Às vezes é um livro que você quer comprar para te atualizar, para melhorar ali alguma coisa, alguma questão dentro do teu negócio, seja para a área de projeto, seja para a área de estratégias, certo? Seja para a área comercial, para melhorar o atendimento, enfim, tudo isso é material de pesquisa que nós adquirimos. Se você investe também nos posts que você pode patrocinar, seja pelo Instagram, pelo Facebook, é importante que você defina ali um valorzinho mínimo que seja para esse tipo de publicação. A gente sabe que hoje em dia as redes sociais elas têm uma força tremenda para a gente poder captar novos clientes, enfim, claro, utilizando as ferramentas certas, a metodologia certa. Inclusive também para o pessoal da turma fechada, a gente tem um momento só para trabalhar essa questão de mídias sociais, como a gente pode estar trabalhando de maneira categórica, de maneira levando relevância e conseguindo realmente captar pessoas que vão de fato comprar o nosso produto e se sentirem satisfeitas com aquilo que a gente está entregando. Existem estratégias, hoje em dia as redes sociais não é segredo, não é mistério, né? A gente sabe que o Instagram, o Facebook, eles entraram com muita força dentro dos escritórios, dentro das estruturas do design de interiores, da arquitetura. Então, existe aquele ditado clássico, quem não é visto não é lembrado. Então, quando a gente consegue trabalhar muito bem essas redes sociais, a gente consegue ter resultados satisfatórios, resultados grandiosos. Eu posso falar isso para vocês com grande alegria, porque hoje em dia 85% dos meus projetos eles vêm das redes sociais. Então, assim, vem do Instagram. Eu tenho trabalhado muito com o Instagram. E é incrível como lá, quando você publica um projeto e o cliente, ele está apaixonado, ele está encantado pelo projeto. E quando ele vê outras pessoas comentando sobre o projeto dele, ele se sente tão mais realizado. Gente, é incrível, porque uma série de pessoas falam, ai, que lindo, que maravilhoso, eu quero isso pra mim e tal. Imagina o cliente ouvindo todos esses elogios a respeito do projeto dele. Então, assim, é incrível e reforça a tua marca, a tua identidade, sabe? O teu perfil como profissional. As pessoas elas se sentem muito realizadas com isso. É incrível ter esse tipo de contato, né, com o nosso cliente.
Telefone. Então, se você utiliza, claro, né, os serviços de telefonia, então define lá um valor para isso. A energia, a luz que você gasta, então simplesmente não vem assim, sabe, do nada. Você precisa pagar a luz. E é por isso que todos esses valores, quando você olha para eles, quando você identifica eles através de uma planilha que você sabe que eles existem, você sabe que eles existem, mas muitas vezes a gente deixa as coisas assim, sabe? Deixa a vida me levar. Então não é assim. Entrou um projeto, apago ali o foco de incêndio que tá pegando fogo. Pago uma continha. Não, não é assim, tá? Então supermercado, você gasta com quanto com o supermercado? Supermercado aqui, na verdade, não é as compras da sua casa, tá, gente? É um lanche que você faz com seus estagiários ali. É um cafezinho, um cappuccino que você compra para servir o cliente, é uma água. Então, tudo isso você pode englobar aqui nessa parte do supermercado. Impressões e papelaria. Gente, isso aqui, se você não tomar cuidado e não quantificar, vira, sabe assim, uma cachoeira de sugar dinheiro, sabe? Olha, se você não quantificar isso aqui, vira realmente um gargalo que vai sugar muito, muito, muito dinheiro. Porque o que você gasta, às vezes, com impressões que às vezes são erradas, com revisões, sabe? O projeto vai, depois volta, tem que imprimir de novo. Então, você precisa quantificar isso aqui, tá? Essa parte de impressão e papelaria, eu explico melhor em relação ao projeto, especificamente a parte, tá? Então, por exemplo, um projeto ele vai ter ali a impressão de 100 folhas A3. Então, esse valor ele é calculado por fora, ele é calculado à parte. Essa questão desse valor aqui de R$150 para a papelaria é, na verdade, você comprar um carimbo novo, você comprar folhas, grafite, enfim, toda essa parte de papelaria que você precisar, tem ali uma reserva por mês para você estar resolvendo essa questão. Deslocamento, então você gasta com Uber, você gasta com a gasolina, então você tem aí um valor definido para isso. O IPTU, IPVA, né, que são aí os gastos anuais, que é um valor que você vai pegar e vai dividir por 12. Seguro de carro, no meu caso, que é a ABD, Associação Brasileira dos Designers de Interiores, mas outras pessoas têm o CAL para os arquitetos, tem o CREA para os técnicos em edificações, engenheiros civis. Então, assim, você vai definindo. Ah, Maiane, eu tenho um outro gasto anual. Eu posso estar embutindo aí, se tiver relevância para o seu negócio, se tiver alguma relação com o seu negócio, você pode sim tranquilamente embutir. Então, somando todos esses gastos, deu um total de R$ 9.000,90. Agora, esses gastos são os gastos por mês. Nós vamos entender como é que vai funcionar o cálculo dessa hora. Então, eu vou pegar a minha capacidade produtiva mensal regular de 60 horas, considerando o quê? Que é feito um trabalho de 5 dias. Deixa eu fazer aqui o cálculo para vocês. 5 dias na semana, vezes, considerando que a pessoa trabalha de 8 da manhã até as 18, no caso, 8 horas corrida, nós temos aí 40 horas semanais. Essas 40 horas eu posso multiplicar aqui por 4 semanas. Eu tenho 160 horas no mês produtivas, tá? Levando em consideração que essas 160 horas, eu ainda distribuo elas em duas categorias. Em horas que de fato são produtivas para produção, que são aquelas horas que você fica ali sentadinho na frente do computador, projetando, modelando, detalhando, especificando, enfim, que você fica ali focado, trabalhando em cima de projeto. Então eu considero aqui um percentual para essas horas, que é, claro, a maior parte do nosso tempo, 70% dessas horas, que equivalem a 112 horas. E aí também eu reservo 30% desse tempo para outras coisas, que é o que eu chamo de AMB.
que nada mais é do que a administração ou administrativo. É aquele tempinho, são aquelas horinhas que eu fico ali cuidando da planilha orçamentária, que eu fico cuidando da parte de preparar contrato, preparar uma proposta, calcular o valor de um orçamento para um cliente. Então é a parte aí administrativa da coisa, certo? Existe a parte do M, que é o marketing, ou seja, aquele momentinho ali que eu paro para fazer uns stories, que eu paro para tirar a dúvida de alguém no Instagram, no WhatsApp. Então, é a parte do marketing. Ou para fazer uma publicação de um projeto de um cliente. Então, tá ali embutido nessas 48 horas aqui, que é 30% do meu tempo no mês. B, que são as buscas por novos clientes. Então, essas buscas são feitas como? É pelo Instagram, é entrando em contato pelo WhatsApp, é através do site, é através de uma outra performance que a gente vai esmiuçar tudo isso lá dentro da turma fechada. Então, assim, tudo isso aqui é definido nessas 48 horas, tá? É claro que pode passar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas é importante que não fuja muito disso aqui, porque vai influenciar diretamente no cálculo da nossa hora. Que finalmente a gente chega para definir quanto é que vai custar essa hora técnica. Isso, claro, ela limpo e seco. É só para você, trabalhar para pagar contas. Então, trabalhando para pagar contas, a hora por mês ela sai a R$ 56,81. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar aqui, ó, os meus 9.090 e vou dividir pelas minhas 160 horas. Então, somente para pagar para trabalhar, ou melhor, pagar contas, eu tenho que, na verdade, trabalhar com uma hora de 50, quase 57 reais ali, certo? É isso. Só que, claro, gente, nós temos sonhos, você quer fazer viagens, você tem projetos de vida e você não quer simplesmente só todo mês estar trabalhando para pagar conta, sabe? Você não quer isso. Então, nós precisamos definir um valor de hora que você vai ter um percentual de lucro para você poder comprar algo maior lá na frente, para você poder investir. Então, essa parte aqui da aula é onde eu vou definir com você essa questão de você ter um fundo, de você ter ali uma reserva. Então, vamos lá. Fundo Open Doors. Esse Open Door, na verdade, é uma reserva, sabe? É uma gordurinha que você vai ter ali, é um capital de giro, caso não entre nenhum projeto durante 4 meses, é importante que você tenha essa reserva aqui muito bem guardadinha, investida num tesouro direto, sabe? Não sei, você vai deixar lá esse dinheirinho guardado e não vai mexer nele. E aí você pode me falar, nossa, Maiane, mas é um valor muito alto, como é que eu vou conseguir ter essa reserva? E aqui eu abro uma observação para você. O interessante não é 4 meses. Eu coloquei 4 meses ali para a gente poder fazer aqui o teste nessa aula, mas o ideal mesmo é que seja 6 meses. Você pode passar 6 meses aí sem pegar nenhum cliente e ainda assim você vai ter o dinheirinho lá de todas as suas contas garantidas, inclusive o seu Prolabore, o seu pagamento, ok? Então, como é que você vai fazer para conseguir juntar esse montante? De onde é que vem esse valor aqui de 36 mil reais? Então, vai ser o seguinte, você vai pegar o total dos seus gastos e vai multiplicar pela quantidade de meses que você quer ter essa gordurinha. Então, por exemplo, a minha gordurinha aqui é de 4 meses, então ele fica R$ 36.360. Não, a minha gordurinha vai ser de 6 meses. Você vai lá e altera para 6 meses. Não, eu quero uma gordurinha de 1 ano. Eu quero tirar 1 ano sabático, não vou trabalhar. E o que eu faço para ter aí essa gordurinha de 1 ano? Então, você vai lá e alimenta a sua planilha nesse sentido, ok? Fundo de reserva. Quando eu falar Open Doors, é a mesma coisa que essa reserva técnica, tá? Então, reserva técnica não, essa reserva financeira, tá? Então, fundo Open Doors, então essa reserva financeira.
como é que eu faço para ter isso por mês? Ou seja, isso aqui, ó, esse valorzão aqui é somente para você pagar conta. Mas eu preciso ter aí também um valorzinho a mais, que é para quê? Justamente para alimentar essa minha reserva aqui, ó, dos 4 meses. Então, como é que eu faço isso? É só você pegar o valor de 36.360 e dividir por 12, ou seja, você está dividindo por um ano. E aí, por mês, eu tenho que somar aos meus 9.000, que é só para pagar para trabalhar, mais 3.000 reais. Ou seja, a minha meta, no caso, a meta de uma pessoa que tem essa expectativa aqui de gastos por mês, a meta dela, que é a previsão mínima mensal de receita, é R$ 12.120, tá? E aí você pode falar, nossa, mas como é que eu vou conseguir juntar esse montante por mês? Aí é uma outra sacada, certo? Onde você vai trabalhar algumas questões no seu escritório, que não necessariamente é somente projeto. Existem outros tipos de serviços que você pode oferecer, tá? Então, assim, se você for trabalhar, às vezes, se você pegar um projeto, às vezes um projeto, ele já custa R$12.000, R$14.000, enfim, depende muito, claro, da amplitude disso, do seu projeto, do tipo de serviço que você pegou. Mas é que eu estou exemplificando e você vai transportar para a sua realidade, ok? Então você percebe que a tua meta por mês não é alcançar R$9.000. A tua meta por mês, no caso aqui desse exemplo, é alcançar R$12.120. Acabou por aí? Ainda não, porque nós ainda não chegamos na nossa hora técnica com lucro. Lembra? Essa hora que eu falei para você aqui foi apenas para você pagar para trabalhar. Agora sim, nós vamos encontrar uma hora com lucro para você vender o seu projeto ali com uma hora que vai te dar uma aspiração à sua carreira, um crescimento à sua carreira, sabe? Você conseguir realizar os seus objetivos, as suas viagens. Então é isso. Vamos lá. Eu tenho uma porcentagem relativa do Open Doors, que é o quê? Quanto do lucro é destinado a essa minha reserva. Então, por exemplo, olha só. Eu pego esse meu valor aqui, C36. Então, vou pegar aqui, olha só. Cadê? Pronto, aqui. Eu pego esse meu percentual, ou seja, esse valorzinho aqui, e divido lá pelos meus gastos, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, o fundo Open Doors, eu vou pegar o valor por mês e vou dividir pelo meu total de gastos. Então, eu vou ter um percentual de 33,33%, ou seja, essa aqui é a margem de lucro mínima que eu devo colocar em cima da minha hora técnica para que eu consiga, quando for lá na frente calcular o valor do meu projeto, saber que eu não estou somente pagando para trabalhar. Eu tenho dentro daquele valor de projeto um percentual que vai ser retirado para investir em mim, investir na carreira, investir na empresa, no escritório, enfim. Porcentagem para investimentos. Então, olha só, dessa porcentagem aqui que nós definimos, que você vai colocar em cima lá da sua, em cima da sua hora técnica, nós vamos pegar, olha só, essa hora técnica aqui e eu vou dividir por 2, ou seja, pela metade. Isso quer dizer o quê? Que metade desse valor aqui, ou melhor, eu vou ter esse valor de 33,33% para a minha porcentagem de Open Doors. Porém, eu vou acrescentar mais a metade disso daqui para ser a minha porcentagem de investimentos, ok? Eu espero que vocês tenham conseguido entender e não fazer confusão. Eu vou explicar novamente. Eu vou acrescentar esse percentual aqui e vou acrescentar mais a metade desse percentual, que dá o quê? 16,67. Ou seja, a minha porcentagem total de lucro que eu vou acrescentar em cima da minha hora técnica é de 50%, certo? Somando esses valores aqui. E aí, o meu lucro de projeto vai ser o quê? R$ 28,41. E de onde foi que veio isso? Eu pego ali, ó, o valor da minha
hora, ou melhor, desculpa, eu pego aqui o meu percentual, que é 50%, e multiplico em cima do valor da minha hora técnica, que era só para pagar para trabalhar. E aí eu tenho quanto? 28,41, que é o meu lucro de projeto, certo? E assim nós conseguimos definir de fato qual é o valor da nossa hora técnica com lucro, certo? Então aqui eu tenho o meu C41, que olha só, o meu lucro de projeto, ou seja, cada projeto eu tiro R$ 28,41 de lucro, isso, claro, pela hora, tá? Mais o C34. Quem é o C34? Que é aquela minha hora que era só para pagar para trabalhar. Então, somado a minha hora, que era para pagar para trabalhar, juntamente com esse percentual, esse valor de lucro, eu tenho ali uma hora técnica de R$ 85,22. E aí você pode falar, nossa, mas está muito baixo. Baixo em relação a quê? E aí você vai analisar quem? Os seus gastos lá em cima. Nossa, para mim a realidade está muito alto. Então você vai analisar esses valores aqui em cima e você vai alterar de acordo com a sua realidade. Ok? Então aqui, olha só, valor da hora técnica com lucro. E você pode dizer, Maiane, para minha realidade é complicado demais trabalhar com uma hora técnica desse valor. Eu posso trabalhar somente com essa hora técnica aqui de cima? Pode. Só que aí você vai apenas por mês tirar o quê? Pagar para trabalhar, sabe? As coisas, pagar aqui os gastos que você vai ter, os custos que você vai ter e vai conseguir tirar ali o seu salário. É isso. Mas se você, por exemplo, chegar um mês que não entrar nenhum tipo de projeto, você não vai ter nenhuma reserva, tá? E calcular dessa maneira aqui te faz ter essa segurança, te faz realmente olhar para o teu negócio e falar, olha, tudo que entra não é meu, é da empresa, é do meu negócio, certo? E aí sim a gente vem aqui para, digamos, penúltima etapa desse cálculo aqui, que é os anexos. Eu costumo dizer que são os adicionais para o dia da entrega, que é o dia da entrega do projeto, tá, gente? Então, assim, você vai mandar produzir uma caixinha de madeira na marcenaria ou vai comprar pronta, tem um valorzinho para isso. Tem um cheirinho com essência que é para o cliente ele sempre lembrar de você na hora que ele tiver, sei lá, na sala dele, que ele colocou lá o cheirinho, ou no lavabo ele colocou o cheirinho. Então ele sempre vai lembrar, vai criar ali essa construção de marca na cabeça dele, que eu costumo dizer que é o branding. Então coloco lá também um percentual para compra desse cheirinho. Você entrega para o seu cliente lá na caixinha de entrega, para os alunos também. A gente define essa caixa de entrega, como é que a gente faz isso para o nosso cliente, para encantar, para marcar mesmo o cliente nesse dia, nesse momento da entrega do projeto. Então eu tenho um caderninho de anotações, ele tem um valor. A impressão do seu portfólio com uma qualidade melhor também tem um valor. Impressões em canson, né? Eu coloquei aqui o valor de R$40, mas pode sair bem mais caro ou mais barato aí dependendo de onde você mora. Aqui você pode também colocar as impressões A3, as impressões A4 e tudo isso se transforma em um valor adicional para o dia da entrega, ok? Bom, é dessa maneira que hoje em dia é definido a nossa hora técnica. Como eu disse para vocês, os alunos do método do programa Detalhamento Descomplicado, eles têm acesso a essa planilha atualizada. Como eu disse, as coisas mudam e a gente sempre vai estar atualizando os valores, sempre analisando onde é que você pode enxugar um gasto aqui, investir outra coisa ali, como é que você pode estar equilibrando aí esses pratinhos, digamos assim, tá? E aí eu quero mostrar para vocês agora um bônus bem legal, que é o quê? Como você vai agora precificar o seu projeto. Então eu vou partir para outra abazinha aqui, que é o seguinte: dentro dela eu defino quais são as horas de trabalho, tudo isso já pensando na fase do preço de projeto com imposto, sem imposto, porque eu consigo dar opções para o meu cliente, tá? É interessante que você trabalhe já com o imposto embutido, porque aí você vai estar tudo certinho, não vai ter problema com a receita, certo?
Então, olha só, isso aqui, claro, eu esmiuço para os alunos do método, mas basicamente é o seguinte, você vai ter todas as fases de projeto, ok? E lá no final, a gente tem o quê? Um total de horas gastas num projeto, seja ele um ambiente ou seja ele um apartamento completo, uma loja completa. E aí você vai calcular o quê? Qual que é o preço final do projeto sem imposto, tá? Sem o imposto. É claro que aqui ele está somando todas as etapas. E aí, os 6% de imposto também vai depender de qual que é a performance da sua empresa, tá? Se é uma empresa limitada, se é uma ME, enfim, vai depender aí qual que é a categoria de imposto. Para falar disso aqui também, a gente vai ter dentro lá do treinamento uma profissional, uma administradora de empresas para explicar melhor isso aqui para os alunos. E o preço final do projeto com imposto, lembra? Então, lembra que eu falei para você que tem os adicionais, que justamente esses daqui, eles entram agora, olha só, os adicionais, eles vão entrar aqui, certo? E aí você pode adicionar mais etapas de acordo com o seu mapeamento de processos. Então, mapeamento de processos também é um assunto um tanto quanto extenso, porém para a saúde financeira da sua empresa, do seu negócio, você precisa cuidar, você precisa entender. E o mapeamento de processo, ele permeia por diversas áreas, desde o atendimento, comercial, financeiro, projetos, até a parte da definição de estratégias de crescimento, juntamente, claro, ali com o marketing. Tá? Então, espero, gente, que essa planilha ela possa ajudar vocês e que você possa adaptar à sua realidade. Olha o que essa aluna disse depois que aplicou o método. Olá, me chamo Daniele, fiz o curso com a Maiane já tem um tempinho e eu lembro que me ajudou muito no começo da minha carreira porque eu não tinha muita segurança para precificar os meus projetos e, consequentemente, de defender o valor do projeto para o meu cliente. Então, a partir do curso, eu pude aprender como contabilizar os custos do meu escritório, calcular minha hora técnica e poder trabalhar de forma mais assertiva na questão de precificação. Então, isso sem dúvidas foi um ganho enorme, foi um divisor de águas realmente no nosso escritório, onde a gente pôde ter mais segurança para defender o valor do nosso projeto. Então você percebe que o método do detalhamento descomplicado é válido, testado e aprovado por pessoas que tiveram resultados? Mas olha, chegamos ao final desse encontro e eu te vejo na terceira aula para renderizarmos um ambiente completinho. E também vamos falar sobre o que não pode faltar num projeto de marmoraria. Um enorme abraço e nos vemos lá!